Amém? Vamos lá? Vamos fazer essa leitura juntos? Hebreus, capítulo 3, eu vou ler do verso 1 ao 6. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória. Digno de maior glória do que Moisés. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nós gloriamos. Amém? Amém. Quando nós lemos aí essa carta, nós lemos lá o primeiro verso. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus. Às vezes a gente passa por esse verso sem se aperceber da profundidade que esse verso, que essas palavras querem nos comunicar. Às vezes nós lemos e não nos apercebemos, passamos como se fosse uma simples leitura, mas esse verso ele quer nos dar algo muito profundo, porque ele vai dizer para que a gente fixe os nossos pensamentos. Em outras versões vai dizer para que nós fixemos o nosso olhar, para que nós possamos fixar os nossos olhos em Jesus. Agora eu pergunto para você, como fixar os olhos? Como fixar os pensamentos em alguém que nós nunca vimos? Em alguém que nós nunca tocamos? Como vamos fixar os nossos olhos em alguém que não está diante de nós? E o autor do livro de Hebreus, ele vai dizer isso, ele vai pedir para que nós fixemos nossos olhos. Agora, como que nós podemos depositar a nossa esperança? Como que nós podemos depositar a nossa fé? Como que nós podemos entregar a nossa vida, fixar o nosso pensamento em alguém que a gente nunca viu ou nunca tocou? Será que isso é tudo uma fantasia nossa? Devaneio da nossa mente? Será que essas coisas que escreveram realmente é verdade? Porque nós acreditamos naquilo que outros viram. Nós acreditamos naquilo que outros tocaram. Será que esses homens, esses judeus, 12 ou mais, que tocaram, que viram a Jesus, será que eles são dignos de confiança? Será que aquilo que eles escreveram, que hoje nós chamamos de Novo Testamento, contém realmente a verdade? O que será que esses homens viram? O que será que esses homens tocaram? Tão grandioso é aquilo que esses homens viram, a ponto, por exemplo, de Estevão ser apedrejado, ser morto. E enquanto ele estava sendo apedrejado, enquanto ele estava sendo morto por pedras sendo atiradas contra ele, ele levantou os seus olhos e via aquilo que a carta aos Hebreus pede para que nós fixemos o nosso olhar. Ele fixou os seus olhos, ele colocou os seus pensamentos em algo tão glorioso que o fato daquelas pedras estarem vindo em direção a ele era pouco. O que será que Estevão viu? Tão grandioso era a ponto dele ser alvo, dele entregar a sua própria vida por isso. O que será que Pedro, outro apóstolo, viu e tocou? Tão grandioso e tão sublime, a ponto dele entregar a sua própria vida, a ponto dele ser crucificado,
não como Jesus Cristo, mas ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. O que será que esse homem viu? O que será que esse homem tocou a ponto da vida dele ser transformado, a ponto da vida dele fazer sentido, valer a pena ele entregar a sua própria vida por isso? O que será que esse homem viu? E Paulo? O que será que Paulo viu? O que será que Paulo tocou a ponto de entregar a sua própria vida por esta causa? A ponto de passar por lutas e situações que muitos de nós sequer temos noção ou dimensão daquilo que Paulo passou. O que será que este homem viu a ponto de entregar a sua vida por isso? Ele escreve em sua carta aos Coríntios um pouco daquilo que ele passou, um pouco daquilo que ele sofreu, as dores e as lutas que ele passou, porque ele viu algo, ele tocou em algo tão grandioso, a ponto disso tudo valer a pena. Segunda carta de Coríntios 11, do 24 ao 33. Gostaria de ler com os irmãos tudo aquilo que Paulo descreve, um pouco daquilo que Paulo descreve em sua carta, daquilo que ele passou. Ele diz assim: 5 vezes, não foi uma, amados, não foram 2, 5 vezes. Recebi dos judeus 40 açoites. 3 vezes foi golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar, estive continuadamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigo de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigo na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, sede e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro? Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e o Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender, mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos deles. O que será que este homem viu a caminho de Damasco, que cegou os seus olhos, mas transformou a sua vida? Tão grandioso é isso. Agora eu pergunto para você, amados, para cada um que está aqui hoje, até que ponto os seus pensamentos estão fixos em Jesus? Até que ponto a sua fé está firme em Jesus Cristo? Lembra, esse livro ele foi escrito para alguns irmãos hebreus que estavam apostatando, que estavam deixando a fé cristã. Eles estavam desviando o olhar deles para outra coisa. Por isso que o escritor de Hebreus pede para que essas pessoas fixem os seus olhares em Jesus, porque eles estavam desviando, eles estavam perdendo o foco em Cristo. Eles estavam se voltando, estavam indo de volta para a religião judia. E eles enfrentaram diversas situações. Lembra vocês que eu falei no domingo retrasado? Esses irmãos estavam sofrendo perseguição, tanto dos judeus, que tinham eles como inimigos. Paulo, por exemplo, era um que perseguia a igreja. Havia outros como Paulo que estavam perseguindo a igreja, estavam perseguindo esses hebreus, esses irmãos hebreus, que tinham se convertido a Cristo. Eles estavam perseguindo essas pessoas. E não só isso,
não só havia perseguição por parte dos próprios judeus, mas eles também estavam sendo perseguidos pelo Império Romano. Eles estavam sendo perseguidos duplamente pelos judeus e pelos romanos. Alguns não conseguiram. Alguns, a fé deles haviam levado eles até ali. Mas para eles já era demais. Eles não aguentaram a pressão que era bastante. A perseguição que era muita. E assim eles estavam apostatando. Assim eles estavam deixando a fé. Agora eu novamente pergunto para vocês. Até que ponto os seus pensamentos estão fixos em Jesus? Será que sua fé está firme o suficiente para que você prossiga? Será que a sua fé está firme o suficiente para, por exemplo, quando algo que você tanto almeja não vem? Nem vou falar de perseguição. Nem vou falar de algo que possa colocar a sua vida em risco. Porque muitos irmãos nossos, nesse mesmo momento, em outros países, têm a vida em risco por se dizer cristão. Eu nem vou colocar esse cenário. Mas muitas vezes a gente se desvia por tão pouco. Muitas vezes a gente se apóstata por tão pouco. Muitas vezes pelo simples fato de talvez Deus não atender um pedido seu. Ah, mas eu coloquei em oração, Deus não me deu. Né? Para quê? Para que servir um Deus que não pode fazer os meus caprichos? Não faz sentido, não é verdade? Vamos sair fora. Eu peço, Deus não me dá, por que eu vou seguir esse Deus? Não é assim? Ou muitas vezes a gente deixa a igreja do lado porque por um desentendimento, por exemplo, com um irmão. Ah, fulano de tal, aquele dia não falou boa noite para mim na igreja. Nunca mais volto lá. Nunca mais coloco meu pé lá. Ou às vezes por uma fala ou um ato impensado de um líder, de um pastor. Não quero mais saber de igreja. Não quero mais saber disso. Nós estamos falando aqui de um cenário onde a vida desses irmãos estava em jogo. Até que ponto a sua fé está firme? Até que ponto os seus pensamentos estão fixos em Jesus? E por que que o escritor de Hebreus chama a atenção para que os pensamentos fiquem fixos em Jesus? Como eu disse, esses irmãos estavam se voltando para a religião dos judeus. Estavam regredindo. Eles estavam saindo, deixando de confessar a Cristo como sendo o Messias, o Mashiach, como sendo o Salvador, e estavam voltando para a religião dos judeus. E quando eles perdem a fé e estavam voltando para isso, o escritor vai trazer alguns argumentos para que eles possam voltar novamente o foco a Cristo. Eles estavam perdendo o foco. Então o escritor fala, olha, vocês estão regredindo, vocês estão fixando o olhar de vocês em outra coisa que não é Cristo. Fixem o pensamento e o olhar de vocês em Jesus. Assim como eu peço para vocês, fixem o pensamento de vocês na palavra que está sendo dita. Aqui, o culto está acontecendo aqui, fixem aqui. Olha, ele vai apresentar alguns argumentos para mostrar que Jesus é superior a Moisés. Para você, tudo bem. Você diz assim, Jesus é superior a Moisés, e está tudo bem para você, não é verdade? Ninguém aqui é contra isso. Mas nós estamos falando de um escritor que estava escrevendo para quem? Para quem é direcionada essa carta? Aos os hebreus. Quem eram os hebreus? Os judeus. Antigos judeus que agora estavam confessando Jesus como seu Senhor e Salvador.
Você dizer para um judeu que Jesus é superior em Moisés, irmão, você está chamando para briga. Quem é Moisés para um judeu? É o maior profeta de todos. Moisés é maior do que todos, porque Moisés representa a própria lei. Como Moisés trouxe a Torá, o que significa a Torá? São os 5 primeiros livros da Bíblia, do Antigo Testamento. Esses primeiros 5 livros que você lê aí, onde está escrito Antigo Testamento na sua Bíblia, Gênesis, Levítico, esses primeiros 5 é Moisés. E é aí que contém a lei que os judeus tinham que seguir. Então, quando você fala de Moisés, você está falando de lei, você está falando da palavra de Deus. Quando você diz, eu não sigo a Moisés, ou eu sigo a Moisés, ele está querendo se referir basicamente a seguir ou não a lei judaica. Então, Moisés representa a própria Torá, porque é ele que trouxe a Torá. Ele que escreveu, ele que foi lá no monte, ouviu os mandamentos e trouxe para o povo. Esse é Moisés. É disso que nós estamos falando. Para vocês terem uma dimensão daquilo que o escritor de Hebreus estava falando. Ele estava falando que Jesus era superior a Moisés. E para ele argumentar isso, para que ele possa provar que aquilo que ele está falando realmente é verdade, que realmente Jesus é superior a Moisés, ele vai convencer os seus ouvintes através de 4 argumentos. Tira um. De 4 argumentos. São 4 títulos que apenas Jesus tem. Apenas Jesus tem, ninguém mais tem, muito menos Moisés. Então ele vai colocar em Jesus 4 títulos. E nós vamos estudar cada título desse. Ele primeiro vai dizer que Jesus é apóstolo. Depois ele vai dizer que Jesus é um sumo sacerdote. Depois ele vai dizer que Jesus é o construtor da casa. E por último ele vai dizer que Jesus é filho. Então nós temos esses 4 títulos de Jesus aí para estudar. Ele vai dizer que Jesus é apóstolo. Está aí no finalzinho do primeiro verso, se eu não me engano. Ele vai dizer que Jesus é apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. No domingo retrasado, eu falei para vocês, eu trouxe aqui, quem estava presente, eu falei sobre essa partícula, apo. Apo, nós vemos, por exemplo, em apostasia, apocalipse, apo. O que significa apo? Quem lembra? Isso mesmo, afastado, longe de. Então, apocalipse, lipse significa sombra. Apo, longe. Então, longe da sombra, ou seja, revelado. Certo? Então, a palavra apocalipse significa revelação, por causa disso. Apostasia, tasia significa verdade. Apo, longe, longe da verdade. E apóstolo? A palavra apóstolo vem da palavra grega apostailen, né? A pronúncia do meu grego está certo? Está certo, né? Você que fala grego fluente? Tá certo. Então, apostailen. Apo significa, nós já aprendemos, longe de. Stailen, enviado. O verbo enviar. Stailen, né? Então, apo, longe, stailen, enviar. Apo, stailen, enviado para longe. Então, apóstolo significa literalmente alguém que é enviado para longe. Então, nós traduzimos isso daí como mensageiro, por exemplo. Mas eu gosto um pouco mais da palavra embaixador. Porque para nós, na nossa cultura, no nosso senso comum, se eu falo para você mensageiro, fica um pouco pobre esse termo. Porque o mensageiro dá a impressão de que ele só contém uma mensagem. Ele vai lá, ele dá a mensagem e cai fora. Acabou. Eu não tenho mais nenhum compromisso. Agora, um embaixador é diferente. O embaixador, ele tem o quê? Ele tem compromisso com aquele que enviou. O embaixador, ele representa aquilo que ele está trazendo. Ele representa uma cultura, ele representa a pessoa. Um exemplo. Vai ter uma festividade, vai ter uma solenidade e eu não posso ir.
Aí eu peço para o meu amigo Marcelo ir no meu lugar e me representar lá. Então o Marcelo vai ser o quê? O meu embaixador, o meu apóstolo lá nessa solenidade. Ele vai me representar lá, ok? Então isso significa o quê? Um apóstolo, certo? Então o apóstolo, ele precisa ser o quê? Ser nomeado por uma pessoa, por aquele que ele vai representar. Por isso que eu gosto muito mais da palavra embaixador, que traz um pouco mais para o nosso senso, para a nossa cultura, traz um pouco mais disso daí para perto. Por exemplo, nós temos aqui várias etnias aqui no Brasil, várias pessoas de fora, vários estrangeiros, mas vamos colocar aí os japoneses, por exemplo. Nós temos aí vários japoneses no Brasil, não temos? Um monte. Mas nós temos quantos embaixadores? Um. Por que nós temos apenas um embaixador? Todo japonês que a gente vê, ele vai ser embaixador do Japão? Não. Qual que é a diferença, então, desse japonês que é embaixador de um japonês comum? Ele foi nomeado pelo próprio país. Então existe um título, uma titulação, uma nomeação do governo desse país, vai nomear, vai intitular, vai dar o título, vai dar essa nomeação, esse designo para essa pessoa. E essa pessoa é que tem, então, o título de embaixador. Então, para mim, para eu ser apóstolo, por exemplo, ou para eu ser embaixador, eu preciso do quê? Uma nomeação. Preciso receber essa nomeação. Eu posso ser apóstolo porque deu na minha telha hoje? Eu chegar aqui e falar assim, olha, eu sou apóstolo. Mas sou apóstolo de quem? Eu sou embaixador de quem? Quem me designou? Eu até posso ser um apóstolo, mas eu posso ser um apóstolo de uma pessoa, de uma entidade, de uma cultura, de um país. Posso até ser esse embaixador. Mas de Jesus Cristo, não. Por quê? Porque somente 12 foram designados. Somente 12 receberam a nomeação pelo próprio Jesus para representar ele aqui na terra. Entenderam isso? Então, quando vocês verem escrito assim na fachada da igreja, escrito assim, apóstolo fulano de tal, e a foto dele do lado, pode ser apóstolo de qualquer coisa, tá, irmãos? De Jesus é que não é. Amém? Então pode ser apóstolo de qualquer coisa. Por quê? Esse cara não recebeu o título de Jesus. Correto? Jesus designou quem? 12. E está escrito. Lucas vai deixar isso por escrito, para confirmar essa nomeação. Coloca aí para mim, Lucas 6, verso 13. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. 2 pontos. Aí Lucas vai dar os nomes das 12 pessoas que foram designadas apóstolos. Por quem? Por Jesus. Pronto. Teve a nomeação? Teve. Então, essas pessoas aí são apóstolos. E Paulo? Gálatas 1:1. Paulo, apóstolo enviado, não da parte dos homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. Paulo, ele foi designado apóstolo com Jesus ressurreto. Ele teve isso em visão, em revelação. Mas ele poderia ter mentido, poderia ter falado que recebeu isso e não recebeu, mas os outros 11 ainda estavam vivos. Judas já era nesse momento. Eles já estavam vivos e eles selaram isso. Esses outros apóstolos testemunharam, confirmaram Paulo como sendo apóstolo. Ok? Então, a apostolidade, né? O título de apóstolo de Paulo foi confirmado também pelos outros 11. Mas foi dado por quem? Pelo próprio Paulo está falando. Por Jesus Cristo, ressurreto em revelação. Paulo foi arrebatado ao terceiro céus, onde Jesus está, e lá ele foi designado apóstolo. Então, isso não aconteceu mais depois disso, tá certo? Então, apóstolos foram esses daí. Bom, ele vai dizer que Jesus é apóstolo também. Eu não disse para vocês que apóstolo precisa de uma
nomeação? Precisa. O apóstolo também não precisa representar alguém? Não precisa ser a expressão, a representação dessa pessoa? Quem designou Jesus apóstolo e a quem Jesus representa aqui na terra? Deus. Então, Jesus é apóstolo porque ele representa Deus, é o único que tem esse título aqui na terra. Porque ele é o único que foi designado pelo próprio Deus, o único que foi nomeado, que foi dado a ele essa missão e esse título, essa apostolidade, porque ele representa Deus aqui na terra. Então, Jesus Cristo é apóstolo por quê? Porque ele representa Deus aqui na terra. Ele foi enviado por Deus, nomeado por Deus, e assim ele representa. Jesus é a expressão exata de Deus aqui na terra, como nós lemos em Hebreus capítulo 1. Se você voltar a sua Bíblia aí, você vai ler isso daí para nós. Então, e o escritor ele vai deixar claro aí no verso 3 que Jesus foi fiel a quem o constituiu, a quem o designou, Deus. Então, por isso que o escritor de Hebreus vai dizer que apóstolo, que dar o título de apóstolo a Jesus. E isso não pode ser dado, nem pode ser dado a Moisés. Por isso que Jesus é superior a Moisés. Depois ele vai dar outro título, vai chamar Jesus de sumo sacerdote. O que quer dizer sacerdote? Sacer significa sagrado. E dare, né, que é o nome em grego, né, sacerdare, vem desse termo grego, sacer sagrado, e dare significa dar, ofertar, oferecer. Então, um sacerdote nada mais é daquele que oferece sacrifício ao sagrado. O que é um sacerdote? É aquele que oferece sacrifício ao sagrado. Então, isso é um sacerdote. E qual que é a diferença de um sacerdote comum para o sumo sacerdote? O que quer dizer sumo? Principal. Mas, no ponto de vista levítico, do ponto de vista judaico, o que significa o sumo sacerdote de um sacerdote comum? O sacerdote comum, ele oferece sacrifício de pessoas individuais. Então, quando você cometia pecado, quando um judeu cometia pecado, quando ele estava em falta com Deus, ele pegava lá uma oferta, um animal, podia ser uma pombinha, uma rolinha, às vezes Oi? Não, pelo amor de Deus. Porco não, para judeu. Me quebrou aí. Um cordeiro, né? Um novilho. Ele pegava esse daí e trazia lá no tabernáculo para que ele pudesse, então, oferecer como sacrifício dos pecados dele. Tá? E aí quem fazia esse sacrifício? Quem matava esse animal e ofertava esse sangue no altar de sacrifícios? Um sacerdote comum. Tá? Então isso era algo muito comum, acontecia todo dia lá no tabernáculo. Então chegava a pessoa lá com o animal, olha, esse daqui eu quero colocar em sacrifício. O sacerdote ia lá, matava, fazia todos os processos, derramava o sangue no altar, então estava remido o pecado daquela pessoa. Mas o sumo sacerdote não fazia isso. O sumo sacerdote, ele não fazia essas ofertas individuais. A oferta do sumo sacerdote era pela nação. Então, o sacerdote comum, ele dava sacrifícios para uma pessoa. Já o sumo sacerdote ofertava para a nação toda. Certo? Só que isso não acontecia todo dia. Isso apenas acontecia um único dia no ano. 10 dias depois do Ano Novo Judeu, que nós conhecemos hoje como Yom Kippur. Vocês já ouviram falar? Yom Kippur, dia da expiação. Né? Dia da expiação, Yom Kippur. Essa é o dia que acontecia essa expiação. É quando o sumo sacerdote, ele sozinho, ele não podia ter ajuda de ninguém. Ele matava um novilho em favor dos seus pecados, do pecado da família dele. Depois ele pegava um cordeiro, e esse cordeiro era conhecido como Cordeiro de Deus. Esse Cordeiro de Deus, o sumo sacerdote matava e pegava o sangue desse cordeiro e aspergia sobre o propiciatório. O que é o propiciatório? É a tampa da Arca da Aliança. Essa Arca da Aliança ficava onde? Dentro do templo, dentro do tabernáculo. Ficava um lugar separado, chamado Santo dos Santos. Era um lugar que apenas o sumo sacerdote podia entrar. Então o templo era dividido, tinha uma cortina.
Atrás dessa cortina ficava a Arca da Aliança. Essa Arca da Aliança era um baú, imagina aí um baú com uma tampa em cima, com 2 querubins. Isso era o propiciatório. Então esse sumo sacerdote adentrava nesse lugar com o sangue desse cordeiro, chamado Cordeiro de Deus, e aspergia com a sua própria mão, ele aspergia esse sangue na tampa dessa arca, nesse propiciatório. Se o Senhor aceitasse essa oferta, a Shekinah de Deus, a glória de Deus, envolvia esse tabernáculo, envolvia esse lugar. Então eles sabiam que a oferta tinha sido agradável ao Senhor. E esse sangue desse cordeiro tinha o poder de tirar o pecado da nação de Israel. Quando João Batista vê Jesus passar, o que ele diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A quem João Batista estava se referindo? A esse cordeiro que o sumo sacerdote matava uma vez no ano, no Yom Kippur, para expiar, para remir, para perdoar o pecado da nação. O sangue de Jesus Cristo perdoou o pecado não só da nação de Israel, mas do mundo todo. Todo aquele que nele crê. Por isso que Jesus é tido como sumo sacerdote, mas ele é o sumo sacerdote perfeito, porque ele não aspergiu o sangue de um cordeiro. Ele aspergiu o seu próprio sangue, um sangue puro e imaculado. Esse é o sumo sacerdote a qual nós confessamos. Hebreus 9:12 diz assim: não por meio do sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção. O sangue de Jesus Cristo, o seu próprio sangue. Por isso ele é o nosso sumo sacerdote. Depois, Moisés não fez isso. Moisés, por mais que ele orasse, por mais que ele pedia pela nação dele, ele não deu o seu próprio sangue em favor dessa nação. Jesus deu. Mesmo essa nação o rejeitando, mesmo essa nação humilhando e insultando, açoitando, colocando ele em uma cruz para que os romanos o crucificassem e o matassem. Mesmo assim, ele derramou o sangue dele por essas pessoas. Derramou o sangue dele por mim e por você. Por mais que você ache que você é pecador, por mais que você ache que você não tem jeito, que os seus pecados são muitos, o sangue de Jesus Cristo é poderoso para derramar em qualquer pecador. Digo novamente, qualquer pecador. E tornar você puro. Não por causa que você merece, mas por causa do poder do sangue de Jesus Cristo. Esse sangue imaculado é poderoso para expiar o pecado do mundo todo. Depois ele vai dizer que Jesus é o construtor da casa. Ele vai dizer o seguinte, só que nós temos que entender um pouco o conceito de casa. A palavra usada no hebreu para casa é bait. E bait significa tanto casa fisicamente, mas também representa família, dinastia. Por exemplo, eu digo para vocês que Deus abençoe você e sua casa. O que eu estou dizendo? A sua família. Eu estou falando para abençoar a sua casa, os tijolos que estão lá, o quarto, a sala, o banheiro, né, os 5 quartos da casa do Marcel, com a suíte presidencial, a área de festa, os 8 banheiros que ele tem? Não. Brincadeira, Marcel.
Mas eu estou dizendo para que Deus abençoe ele e a família dele. Então, casa também representa o quê? Família. Aí nós lembramos lá de Davi. Davi, vocês lembram quando a gente falou sobre Davi lá na série que nós falamos sobre os reis de Israel? Nós falamos que Davi, em certo momento, pediu para Deus para deixar que ele construísse uma casa para Deus, um barrite. Só que ele vai dizer para Deus para construir uma casa física, um templo. Aí Deus fala para ele, não, você não pode construir uma casa para mim. Não tem como eu morar em algo construído por mãos humanas. Mas eu vou fazer um barrite para você. Há um jogo de palavras ali. Ele está querendo dizer, Davi queria construir uma casa física, mas Deus fala que vai construir uma família, uma dinastia para Davi. E isso ele está querendo dizer que o Mashiach, o Messias, o Cristo, ele virá da dinastia de Davi. Ele falou que ia construir uma casa eterna para Davi. O que ele está querendo dizer com isso? Que Jesus iria vir da casa, da linhagem de Davi. E assim o foi. Jesus vem da linhagem de Davi. Né? Ele nasce da linhagem de Davi, como nós vemos nas genealogias que tem na Bíblia. Tá? Bom, ele vai dizer que o construtor da casa é mais importante do que a própria casa. Quem é mais importante, o tijolo que está ali ou aquele que construiu a casa? Quem tem mais honra? O construtor. Então nós, eu, você, Moisés, somos apenas o quê? Tijolos dessa casa. E quem está construindo essa casa? Jesus. Quem é o construtor da casa? Jesus. E nós temos que entender essa verdade. Por que nós temos que entender essa verdade? Nós temos que entender que Jesus é o construtor dessa casa chamada igreja, povo de Deus, a Baite de Deus, a nação de Deus. Tudo isso é sinônimo para aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está construindo. Mas nós não somos nós não somos os construtores. É Jesus que é o construtor. E por que eu estou dizendo isso? Possivelmente você já deve ter ouvido falar, ou de pessoas que passaram por isso. De alguns lugares que você vai e que o líder, a denominação, coloca um peso tão grande sobre as suas costas, sobre os teus ombros, de que você tem que multiplicar, de que você tem que fazer crescer a igreja, de que você tem que ir lá, que você tem que chamar pessoas, que você tem que fazer, que você tem que produzir, se você não está ou não alinhado com a visão da igreja. Se isso acontece, irmãos, saibam que você não está construindo uma casa para Deus. Você está construindo uma casa para homens. Quem é o construtor da casa? Jesus. Jesus é o construtor da casa. É Jesus que constrói. É Jesus que coloca. É Jesus que assenta os tijolos. É Jesus que traz as pessoas. Mas muitas vezes, alguns líderes e algumas denominações colocam um peso tão grande nos ombros das pessoas, colocando culpa nas pessoas, como se elas tivessem que fazer isso. Como se fosse obrigação da pessoa trazer mais pessoas para a igreja. E aí coloca-se um peso grande nas pessoas. E tem igrejas que estão trazendo pessoas, deixando pessoas doentes por causa disso. As pessoas estão sendo usadas para construir casas, mas não é para Deus. Na verdade, estão construindo indústrias gospels. Apenas para ter aumento de arrecadação, prestígio e poder político. Casas estão sendo construídas, mas não é para Deus. Porque o construtor da casa de Deus é Jesus. Não sou eu,
não é você, é Jesus. Fique esperto quando você entra numa igreja e o pastor começa a falar sobre visão. Você não está alinhado com a visão. Você não tem a visão. Você precisa pegar a visão da igreja. Vou dizer uma coisa para vocês: igreja não tem visão. Igreja tem missão. E a missão da igreja é a mesma missão de Deus, que é fazer o nome do seu Filho conhecido. Essa é a nossa missão. Igreja não tem visão. Igreja tem missão. Você pode estar dizendo, mas Claudinei, então quer dizer que eu não preciso espalhar o Evangelho? Eu não preciso anunciar o Evangelho? Jesus não comissionou a gente a anunciar o Evangelho? É isso que você está dizendo? Você está tendo um desencontro aí. Sim, Jesus pediu para que nós anunciássemos o Evangelho, mas não por obrigação, não por culpa, mas para que nós pudéssemos anunciar o Evangelho como testemunhas. É isso que está escrito lá em Atos 1:8. Coloca aí para mim. Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão o quê? Testemunhas. Você anuncia o Evangelho não por obrigação, não porque um líder colocou culpa sobre você, não porque você precisa fazer isso para manter o seu cargo na igreja, para continuar sendo líder de célula. Você tem que multiplicar, você tem que fazer, você tem que acontecer. Jesus não pediu para a gente fazer isso, não por obrigação, mas por testemunho. E o que é testemunho? É fazer aquilo que aconteceu contigo. Se Jesus não fez nada com você, se Jesus não produziu nada em sua vida, se o Evangelho de Jesus para você não fez nada em você, então você não tem o que testemunhar. Você não tem o que dizer. Mas se o Evangelho de Jesus Cristo transformou você, se Jesus Cristo fez diferença na sua vida, então seja testemunha dele para os outros. É por testemunho, não por obrigação. É natural. E por ser natural, é poderoso. Por quê? Porque é genuíno. Ele fez na minha vida. Ele agiu em mim. Ele salvou a minha vida e salvou a minha casa. E por isso eu sou grato a Ele. E é por isso que eu sou testemunha dEle. Eu não faço isso por obrigação. Eu não subo aqui porque eu sou obrigado. Eu não subo aqui porque eu preciso dos dízimos de vocês. Eu sou dizimista como vocês. Eu não recebo R$1 daqui. Não tenho salário nenhum. Nenhum dos líderes aqui tem. Eu faço isso porque eu amo Jesus Cristo. Porque Ele transformou a minha vida e eu quero ser testemunha dEle para o resto da minha vida. E se eu falho nisso, e se eu não sou testemunha, eu estou sendo ingrato. Porque Ele fez, Ele transformou, Ele salvou a minha casa. Ele salvou minha família. Ele me salvou da minha própria destruição, porque eu teria destruído eu e minha casa, se não fosse Jesus Cristo na minha vida. Eu já não teria mais família. Eu já não teria mais meus filhos comigo, na minha mesa, se fossem as minhas próprias convicções, se fossem os meus próprios pensamentos, se o meu coração, o meu egoísmo falasse por mim, eu já teria destruído tudo. Mas Jesus Cristo me salvou de mim mesmo. Jesus Cristo transformou a minha vida. Jesus Cristo transformou a minha casa. Jesus Cristo deu uma outra oportunidade para mim.
Eu não estou falando isso, amados, da boca para fora. Eu estou falando porque Ele realmente fez. E se Ele fez comigo, um homem tão pecador, Ele pode fazer com você também. Se Ele fez algo por você, se o Evangelho de Jesus Cristo transformou você, seja uma testemunha dele para esta cidade. Fale aquilo que Ele fez na sua casa e aquilo que Ele fez em você. Não por obrigação, mas pelo seu testemunho. Por último, ele diz que Jesus é filho, e nós vamos encerrar por aqui. Moisés foi fiel como servo, mas Jesus foi fiel como filho. Há uma grande diferença nisso. Jesus é o Filho unigênito de Deus, a expressão exata de Deus. Termino lendo para vocês versos bem conhecidos. Talvez alguns saibam de cor. João 3,16. Diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Construtor da casa de Deus. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que ele fosse salvo por meio dele, sumo sacerdote. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Missão da igreja. A missão da igreja é tornar este nome conhecido, para que as pessoas não pereçam, para que as pessoas não se autodestruam, porque é isso que acontece. É isso que acontece. Nós, sem Deus, somos um cometa em rota de colisão. Nós vamos bater na parede e nós vamos explodir. Sozinho, sem a ajuda de ninguém, a gente consegue. Pode ter certeza, você tem potencial para isso. Se tem uma coisa que você tem potencial, você coach agora. O potencial de se autodestruir está dentro de você. Você, sem Deus, sem o Espírito Santo na sua vida, te dirigindo, frutificando em você os frutos do Espírito, você se destrói sozinho, pode ter certeza. Você tem potencial para isso. Você tem um alto potencial destrutivo dentro de você. Jesus Cristo te salva, te transforma. Amém?